Aí, agora sim. Então, assim, a primeira diferença já começa aqui. Tá? Então, ó, lá a gente criou um projeto do tipo ASP.NET Web API. Aqui a gente vai Tá. criar ASP.NET Core Web App Model View Controller. Tá? Ó, o outro que a gente criou foi esse aqui, ASP.NET Core Web API. A gente vai criar ASP.NET Core Web App Model View Controller. Porque ele já é no próprio padrão MVC. MVC. Isso, inclui a parte de tela. Então, eu vou criar aqui aula 1 MVC. Pode ser .NET 6. Aqui, o Authentication Type, a gente pode trabalhar com Individual Accounts e sem. Eu vou começar pelo não, para você entender o processo inicial de conexão com o banco de dados, que é importante, mas depois, quando mais para frente, a gente faz um outro exemplo com esse cara aqui, que torna ainda mais fácil, tá? E prático. Tá. Bom, .NET 6, Create. Ele termina de baixar os pacotes aqui. Terminar para a gente já começar direitinho. Aí. Antes mesmo de te explicar, eu vou rodar, tá? Antes de te explicar a estrutura, vou rodar para você ver a estrutura que vem. E eu sempre gosto de rodar porque às vezes o próprio template do Visual Studio às vezes vem cagado. Vem com pau, a gente tem que instalar alguma extensão e tal. Mas aí beleza, tá aqui redondinho, então ele vem aqui já com uma aplicação inicial, com um front-endzinho já com Bootstrap, tá? Então isso é muito legal desse template do Visual Studio, tá? Eu vou deixar aberto aqui rodando e vou te explicando Tá. aqui em relação à estrutura inicial. Então, assim, a solution padrão, como em qualquer tipo de projeto que você vai criar com Visual Studio, né, com .NET, você tem a solution que é o seu arquivo principal aqui no seu Explorer. Tá? É o pai de todo mundo, é a raiz da sua solução. Dentro dele você pode ter muitos projetos, como é aquele outro caso que a gente já começou a quebrar em DDD. Nesse caso a gente tem um projeto só por enquanto, que é o projeto Web. Dentro do projeto Web, ele é muito semelhante àquele Web API que a gente já criou, tá? Inclusive as pastas que ele vem. Qual que é a diferença principal? Aqui ele é com front-end também acoplado. Então ele tem front-end e back-end. Aquele lá, ele é um cara que é só back-end, porque ele é só Web API. Ele é da Web API para baixo. Aqui a gente tem um cara que é back-end e front-end, sendo que o front-end dele é diretamente acoplado ao projeto. O que eu quero dizer com Certo. acoplado? Você poderia ter um projeto só front-end, só HTML, CSS, JavaScript, chamando o seu back-end em uma API. Isso seria um front-end desacoplado. Esse tipo de projeto aqui é front-end acoplado. O próprio front-end está no mesmo projeto do back-end. Então, controllers back-end, views front-end. Tá? E aí já é bom. Deixa eu dar uma passadinha nas pastas primeiro. Então, aqui a gente tem parte de serviços de terceiros, seria conectar em APIs no padrão anterior, né, antes do REST, é o padrão SOAP. Então, é um jeito diferente que você Sim. raramente vai utilizar, porque isso já está bem para trás, é bem antigo. Então, dependências, aí a forma de você instalar frameworks e outros projetos e DLLs via NuGet ou por fora dele. A pastinha Properties tem esse arquivo Launch Settings, que é um arquivo de configuração mais macro do projeto, tá? Qual porta SSL que vai rodar, quais são os perfis de desenvolvimento. Também é uma parte ali que você vai mexer pouco, que uma vez que configura, fica redondinho para a vida do projeto. Isso a gente vai configurar mais para frente, não precisa se preocupar agora. O default que ele traz aqui para o Visual Studio é um bom setup inicial. www.root é uma pastinha onde vai ficar os seus assets de front-end. Então, tudo que for recurso que você vai utilizar aqui embaixo nas views, mas é coisa que você não vai deixar propriamente no código HTML, então, CSS, JavaScript,
imagens, ícones, tudo vai estar dentro dessa sua pastinha www.root. Ou seja, ela é a pastinha onde vai ficar tudo que é arquivo estático, Certo. certo? Arquivo dinâmico é arquivo que vai para o banco, é arquivo que muda, que vem de uma API de terceiro. Estático é aquele arquivo que fica no diretório e não muda. Você tem aquela imagem apontando ali, você tem aquele CSS, aquele JavaScript que está ali, arquivo estático. Então, tudo que for estático dentro da www.root. O arquivo app-settings.json, ele também é um arquivo de configuração. Porém, diferente do launch settings, esse cara aqui são para configurações que você acessa dentro da aplicação, em algum momento, para configurar alguma coisa. Então, é o próprio exemplo da connection string que a gente já fez, que você coloca aqui e você acessa de lá em algum lugar do código C Sharp. Você Certo. acessa uma configuração que está aqui, e isso aqui fica em JSON, tá? JSON é esse tipo de arquivo, onde você tem objetos com chaves e você tem propriedades definidas com propriedades entre aspas e valores também entre aspas. Se for um objeto dentro do outro, você tem outra chave delimitando que isso aqui é um objeto interno de log level que está dentro de login. Bom, app-settings, program.cs é o arquivo até então do projeto principal, porque ele é o cara que vai construir a sua aplicação e vai pôr ela para rodar. Ou seja, antes disso tudo aqui, a gente tem o framework por trás, rodando, que é o que te dá base para tudo da sua aplicação funcionar. Beleza, isso daí é coisa que você vai começar a se preocupar bem lá para frente. Bem lá para frente, quando você tiver que criar bibliotecas ou, de repente, até contribuir com o próprio framework, escrevendo o código lá, dando pull request no framework da .NET, que é open source, você pode contribuir, enfim. Isso lá para frente você se preocupe em entender nuances. Para agora, o que é importante você se preocupar? Existe um framework por trás, que é o framework do .NET, que te permite construir a aplicação web que você precisa nesse momento, e é aqui que ela começa, com esse builder sendo construído, um builder de web application. Ele é configurado e no final ele fala, roda. A partir daqui a sua aplicação roda, que é quando, nesse caso que está rodando local, a sua aplicação está aqui no ar para você. Certo. E aqui a gente tem as três pastinhas que são do modelo Model View Controller. O que significa Model View Controller? Um padrão arquitetural que tem cujo objetivo separar as responsabilidades. Que é aquela palavrinha que eu falei aqui para você, que você vai ouvir para sempre. Separar responsabilidades. Então, back-end fica no back-end, que é o controller. Views, que é front-end, fica nas views. E você tem models, que são objetos, né? São classes, objetos que vão transmitir dados do front para o back e do back para o front. São as view Sim. models ou DTOs aqui. Tá? Ah, tá. Tá? Lembrando que ele traz aqui a nomenclatura model. Porém, a comunidade como um todo adapta. Eu não sei como é em outras linguagens, mas a comunidade .NET adapta, faz uma mudança aqui e chama... aqui dentro ele já vem com uma view model, tá vendo? Mas a gente adapta esse nome aqui para view models, tá? Continua Entendi. sendo o mesmo padrão MVC, mas a gente chama de view model porque faz mais sentido. Porque esse aqui, ele é um objeto de view. Ele é um objeto que vai facilitar você transmitir dados. Ele é Sim. diferente de um modelo de fato. Um modelo de fato vai ser a sua entidade, é a sua entity, é aquela que vai ficar associada ao banco de dados. Tá. Então, para ficar ainda mais explícito, a gente costuma chamar de view models ou DTO. Mas quando é projeto web, geralmente é view model, e quando é web API, geralmente é DTO. Mas, enfim, pode ser ambos, ou pode ser um dos dois, aí vai depender muito do projeto e da equipe. Aqui, o padrão inicial ele vem com MVC, então a gente só altera aqui para view models por esse motivo, tá? Que aqui vão ficar arquivos, as classes, objetos que são apenas fazendo parte do fluxo back e front. Então, vai um objeto que transmite dados do back para o front e do front para o back. Esse é o MVC, e ele completa um ciclo que, se a gente colocar aqui no Google Imagens, só para associar, é simples assim. Ele é um ciclo que você pode entender que você tem um controller que é o back-end, você tem a view. Então, a view é o front-end, é o cara clicando nos botões. É o cara que vai vir aqui, vai clicar em editar, details, delete. Isso é o front-end.
Esse cara roda no client, roda no browser. Você tem o controller, que já é lá do servidor, é back-end. E para ir os dados do front para o back-end, a gente manda eles encapsulados através dos objetos que são as models ou view models. Então esse é o padrão MVC, com um único detalhezinho que aqui a gente gosta de chamar de view model e não de model. Mas a essência permanece a mesma, certo? Até aqui, ok? Certo? Perfeito. Excelente. Bom, agora rodando aqui, alguns conceitos que são importantes você saber, até caso você, passando no teste, vá para uma entrevista, que você consiga se localizar numa conversa. Óbvio, a vaga é para júnior, você não precisa saber tudo, nem vai saber de tudo, e isso eles sabem. Mas o que, que o cara dotado vai querer saber? Primeiro, que você não é um louco, que você não está devaneando, e que você fez o teste e não copiou de ninguém. Beleza, você está indo atrás de uma aula particular, mas você está aprendendo a fazer. Você não está Sim, indo só lá atrás de um repositório público e copiando, porque você quer entregar e quer passar na vaga. Então, se o cara vai te fazer algumas perguntas, ele quer saber, primeiro, que você foi atrás de buscar aprender a fazer, que você tem uma base e que você, o que não sabe, você vai correr atrás, que é o principal, o primordial. Então, pontos importantes que você precisa ter em mente. Primeiro, que aqui a gente está falando de uma aplicação que, por mais que ela roda, aqui a gente aperta o playzinho aqui, ela roda para a gente e abre o browser, a gente tem que ter a noção de que a gente está trabalhando com duas esferas diferentes no mesmo projeto. Que a gente tem o back-end e tem o front-end. O back-end vai lá para o servidor. Ele não vai rodar na nossa máquina, nem na máquina de ninguém. Ele vai para o servidor lá no data center. Através das DLL, vai ser uma aplicação que vai ficar hospedada no servidor. O browser que a gente vê aqui, ele vai rodar no lado do cliente. Ele vai rodar lá na ponta, no usuário que vai usar o nosso sistema. Por mais que pareça besta, é bom ter isso em mente, porque aqui às vezes a gente dá o play no Visual Studio e está tão acostumado a ver o browser e ver aqui que a gente esquece que são coisas diferentes. Óbvio que o Visual Studio já hospeda uma aplicação local para a gente aqui no IS Express, para a gente já conseguir testar, mas são coisas diferentes. A gente vai ter, de um lado, o client, que vai estar lá no browser, né, rodando, e vai estar consumindo um back-end que vai estar lá no servidor. Isso é só para ter em mente essa diferença. Front-end, client roda no browser, back-end vai rodar lá no servidor. Esse é o ponto inicial que é muito bom ter em mente. O segundo é um ponto que eu já comentei, que é que nesse caso o front-end ele é acoplado ao back-end. O que significa acoplado? Ele está aqui, tá? Ele roda em arquivos separados, mas ele é acoplado porque ele está dentro do mesmo projeto. Aqui, nesse caso, você não consegue, né? Na verdade, assim, você consegue, óbvio, mas aí você estaria desacoplando. Então, assim, nesse formato inicial que o projeto vem, ele é acoplado, ou seja, você tem front e back juntos. Você pode, do controller para baixo, quebrar em camadas, mas até o controller, o seu front é acoplado no back-end e ele chama o próprio projeto. Diferente de um projeto front que poderia consumir apenas uma web API. sim. Então, esse é um outro ponto que é legal saber. Terceiro ponto importante de saber. O .NET ele trabalha com um esquema padrão de rotas que é definido aqui, tá? Então, quando a gente coloca no browser aqui, ó, localhost, então, primeiro, esse localhost 2.7248 é uma aplicação que está hospedada local na sua máquina. No momento que você dá o play, o Visual Studio hospeda na sua máquina. Então, a sua máquina, por um momento, se torna um servidor web, embora não seja. Mas ela se torna um servidor provisório para que você possa testar. Aí ele emula o browser e roda aqui. Então, o seu front-end está se comunicando com o back-end que está na sua própria máquina. Sim. Quando você tem isso aqui, que é servidor, porta, no futuro, quando você hospedar, você vai ter um domínio, vai ser, sei lá, alberto.com.br. Só para a gente fazer um paralelo. Então, quando você hospedar, você vai ter isso no servidor, um DNS vai apontar para o seu domínio e vai estar aqui alberto.com.br. Essa é a base. A rota que ele traça é para você acessar as páginas. No momento que a gente está aqui, a gente já está em uma rota. Só que como é a rota default, ela não aparece. Mas essa tela que a gente está é a mesma coisa de estar em home/index.
tá? Então, ela é a default e ela está configurada aqui. Então, aqui ele diz que a sua aplicação vai trabalhar com um esquema de rotas, que já é o próprio padrão do MVC. Então, ele fala aqui que é default, que é o próprio padrão, enfim. E o pattern, ou seja, o padrão que ele trabalha é depois do seu host, obviamente, que é a base da sua URL, que depois vai ser, enfim, o seu domínio, seja ele qual for. Depois disso, ele vai ter o nome do controller, barra nome da ação e possivelmente um parâmetro aqui, ou vários parâmetros. É isso que ele configura aqui. Então, ou seja, e aqui ele já, depois do igual, ele coloca qual que já é o padrão. Então, se o usuário não digitar nada, o padrão que ele vai direcionar é home index. Por isso que se eu tirar, a base dele já é home index. Mas se eu venho, por exemplo, na privacy, ele é home barra privacy. Aqui, beleza, é o menu, home, privacy. Não tem outra página não, mas beleza. Aqui pelo privacy já dá para você Sim. ver que você tem uma outra action, por mais que ela chama dentro do mesmo controller. Tá? Então isso é bom ter em mente. Como é que a gente vai se comunicar entre as páginas? Tem um esquema de rota, que é configurado globalmente na aplicação, em que ele sempre vai esperar o nome do controller, sem a palavra controller, né? Então não preciso digitar na URL home controller. O controller ele já entende. Então eu coloco home. Privacy é o nome da minha action. Então aqui eu tenho no meu controller, obrigatoriamente, uma action chamada privacy, que ela dá o return view. Quando ela dá uma return view, significa que ela vai retornar uma view com o mesmo nome. Eu poderia aqui redirecionar para uma outra view. Quando eu dou apenas um return view, ele vai buscar lá na minha pastinha uma view privacy. Qual pasta? Então aqui na nossa camada de front-end, ele tem uma pasta chamada views, onde ele separa as nossas views por controller. Cada controller que você criar vai ter uma pasta aqui dentro. Então, quando você fala de home controller, você tem a home com as views pertencentes ao controller home. Isso é importante. Por quê? Porque do mesmo jeito que a rota é configurada aqui e serve para acessar no browser, é esse mesmo esquema que ele se organiza internamente no projeto. Então, se você vem aqui no home controller, por exemplo, aqui, vamos fazer o teste. Então, aqui você tem privacy. Se você alterar esse nome, ele vai se perder. Ele não vai encontrar a sua view privacy. Se você alterar a pastinha home, ele não vai encontrar a sua view privacy também, porque ele vai se perder no caminho. Então, ele depende de, dentro da sua pastinha views, você vai ter uma pasta com o mesmo nome do controller, sem o nome controller, obviamente, com os nomes da actions que você vai querer retornar. Então, aqui nesse caso, a gente tem index e privacy. Se eu tivesse uma outra view aqui, apenas para efeito de teste, então se eu quiser ter aqui uma view de contact, eu vou ter aqui um contact, vai ser contato. Um contact. Obrigatoriamente eu tenho que ter uma view aqui dentro da pastinha home. Então, se eu vier aqui, add view, ele já vai adicionar uma view. Vou colocar uma view vazia mesmo. Eu sempre Então, retorno para view. Exatamente. Então, você vai ter um contact aqui, que é uma Razor View Empty. E aqui dentro eu vou só colocar um H1 contact. Agora eu vou rodar. Não vai estar em nenhum lugar no menu, porque eu ainda não coloquei no menu. Mas se eu acessar aqui via URL, home, barra contact, ele abre a minha view contact. Então, esse é um outro ponto que eu queria deixar já claro de início. Rota. .NET MVC trabalha com rota. Nome do controller, nome da view e parâmetro. Se eu quisesse abrir o contato número 2, que não tenho ainda uma lista, mas se eu tivesse, eu poderia opcionalmente passar um parâmetro aqui. É isso que ele diz nesse final da rota aqui, ó. Essa interrogação significa que ele é opcional. Então, esse cara é obrigatório na rota, sempre vai ter um controller e sempre vai ter action. E opcionalmente vai ter um parâmetro. Por que ele é obrigatório, mas às vezes eu não preciso colocar? Porque se eu não coloco, ele assume que index é o padrão de action e home de controller. Mas ele está lá. Então, não é, ó, se eu colocar só home, ele vai redirecionar para index, porque o padrão de action é a index. Se eu tirar, ele já vai para home index também, porque é o padrão. Inclusive, a gente pode alterar esse padrão. Por exemplo, depois que a gente tiver uma tela de login, ele sempre direcionar para a tela de login, se não tiver em lugar nenhum, que é muito comum.
Então, dito isso, foi o outro ponto, então, que a gente deixou claro na mente, que é, ele trabalha com rotas, e esse esquema de rotas ele vai usar para se organizar internamente, para encontrar as views. Isso ficou claro? Sim. Alguma dúvida? Não. Dúvida nenhuma. Excelente. Vou tomar uma água aqui. Hum? Só tomando uma água. Bom, beleza. Ah, tá. Foi mal. Dito isso, Vê se você consegue clicar aí. consigo. Dito isso, outro ponto que é importante a gente já tem em mente de cara. Eu fechei aqui, né? Como que ele trabalha com o como que ele trabalha com o front-end? Você viu que ele já carregou para a gente um template. Ele já carregou aqui um menu em cima, um navigation, Sim. já carregou aqui, ou seja, ele já está com o Bootstrap, ele já está responsivo. Então, se você jogar aqui, ó, ele já vai se adaptar, o menu já vem para cá. Então, já tem um template Bootstrap que, inclusive, já é responsivo, já é adaptável para qualquer tela. Legal. Como que ele está trabalhando com isso? Se você entra na home, você não vai entender nada. Você vai falar, ué, como aqui, ó, eu estou na minha index, home index. Como que aqui só tem isso de código? Ele só tem essa parte aqui, ó. Building Web Apps with ASP.NET. Aqui, ó. Ele tem esse welcome e esse cara aqui. E o resto? O menu e está todo o Sim. resto. Todo o resto ele usa uma base compartilhada em todas as telas, que fica em shared. Hum, E essa tela compartilhada principal é a layout. Então, a layout, ó, você pode ver que aqui ele é HTML, ó, ele é a base do HTML. Ele é o doctype, o HTML, o head, a declaração do CSS, aqui embaixo tem a declaração do JavaScript. Então, isso aqui é a base das telas que você vai ter no sistema. Por isso que, ó, o menu está aqui, ó, Home, Index, Privacy. Esse é o menu. Onde que as telas vão ser injetadas? As telas que você fizer vão ser injetadas aqui, ó. Então ele declara aqui dentro um container, né, um main aqui, ou seja, aqui dentro ele vai injetar. Ele chama esse render body, que internamente vai pegar a view que você estiver no momento. Então, por exemplo, você está lá na home index, ele vai pegar esse código que está aqui e vai injetar aqui. O resto ele vai usar a base. Ou seja, sim. você ganha utilização de código. Em qualquer lugar que você tiver, você não vai estar repetindo todo aquele código. Você viu? Só escrevi contact aqui. Ele permaneceu com toda a base, porque a base já vem lá do layout. Então, home, contact. A base, ele permaneceu do layout e aqui ele escreveu apenas o H1 que eu escrevi aqui dentro, Entendi. tá? Olha só que legal. Você pode não querer o padrão? Pode. Então, assim, esse é o padrão. Se você quiser colocar o template, CSS, tudo que for global você vai colocar aqui, ele já vai aplicar em todas as telas, vai ficar reutilizável. Agora, quero uma tela que não respeita esse principal, esse padrão. Legal, você vai vir aqui e vai colocar dizendo que o seu layout é igual a null. Ou seja, você não vai usar layout base nenhum. Ou você poderia ter outro layout. Imagina que você tem um outro template para uma determinada tela. Você pode ter outro arquivo de layout e importar só para essa tela específica. Pode também. Se você não coloca nada, ele respeita o padrão. Se você coloca nulo, quer dizer que é nenhum, ou você pode passar aqui um outro template. Se você colocar nulo e atualizar a página, olha só. Peraí que agora é cache, tá? Vou rodar de novo. Ó, se você vem aqui em Home, Context, olha só. Ele perde toda a base. Então você tem um H1 e só. O Então HTML aqui, puro. exato, o HTML puro. Ele perde toda a base e está lá no layout. E aí se você volta para o anterior, vai ter que fechar de novo. Vou rodar aqui. Entendi. Tá? Permaneceu. Você viu que eu tive que pausar e rodar de novo, mesmo sendo front-end. Então, a primeira coisa que a gente costuma fazer é instalar um pacotinho. Antigamente, esse pacotinho já vinha no projeto, depois a Microsoft tirou. Mas, geralmente, a primeira coisa que a gente faz é instalar esse cara.
que é o Razor Runtime Compilation. Para que a gente possa alterar o front e não precisar pausar a execução. A gente só atualiza a página. Então, eu instalo aqui o Razor Runtime Compilation. E aqui no meu program.cs, você, nessa linha aqui onde ele diz que vai utilizar controllers e views, você fala que vai dar um add no Razor Runtime Compilation. Aí, se você roda agora, eu vou voltar naquela mesma tela e vou fazer o mesmo teste. Então, eu vou voltar aqui na barra Home, Contact. Então, tá aqui. Agora, se eu vim aqui e alterar, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, só recarrego, não preciso pausar a execução. Ele já vai atualizar. Beleza? Certinho. Ficou claro como que ele trabalha com a base de front-end para as views? Sim. Esse underline antes do nome significa que ele não é acessível, tá? Então, mesmo que você tivesse um controller aqui, que aqui você tem aqui, ó, uma pasta shared. Não tem, é a única pasta que não vai ser o nome de um controller aqui. Você não tem um controller shared. Mas mesmo que você tivesse um controller shared, por ele ter underline, o framework não permite que ele seja acessado, porque ele é uma base para outros arquivos. Então, se você tivesse shared aqui, não existe, mas se você tivesse e você colocasse aqui underline layout, ele não iria acessar, por mais que o arquivo exista. Por conta do underline, é um padrão que ele já entende, que são para arquivos que você vai compartilhar e não vai chamar pela URL, certo? Certinho. Além Então, do layout, vou falar. só resumindo, só para ver se eu entendi. Todas as minhas páginas que eu tenho, fora a minha tela principal, fica na home. Entendeu? Isso. E ela vai ser só a base, certo? E o outro layout vai estar na shared. É isso mesmo? Ou Quase, entendi errado? quase, quase. A primeira parte que você falou assim, ó, tudo o seu código vai estar na home. Não, pera Isso, lá. meu código no Aqui, meio. aqui é porque por enquanto a gente só tem o controller home. Mas todas as suas views, seu front-end vai estar em várias pastinhas aqui, em várias. Ah, tá. Porque vai ser uma pastinha para cada controller. Depois, se você tiver o controller de pessoa, você vai ter a pastinha pessoa, com as views de pessoa. Se você tiver produto, você vai ter a gente vai criar daqui a pouco, você vai ver como vai ficar. Mas Ah, aqui você entendi. vai ter uma pasta para cada controller. Agora, Certo. em todas elas, a base é aplicada por esse arquivo layout. A base, o Ah, menu, o entendi. footer, os scripts, o CSS. A base é nesse arquivo layout. Sim. Eu falei As errado, outras, então. isso, é isso. As outras só vão consumir essa base para reutilizar código. Então aqui você se concentra em escrever o código apenas dessa tela específica, apenas dessa view. Sim, eu acho. Então, volta ali no código, rapidinho, só no Visual Studio. Ali na Solution Explorer. Todas as minhas páginas vão ficar dentro de Viewer. A home, as outras que eu tiver a contar, as outras páginas vão estar ali. Ou dentro de Viewer. Porque eu só tenho uma, pelo menos, né? Por enquanto, eu tenho uma rota chamada Home. Views, tá? Views. Sempre vai estar dentro de Entendi. views. Sim. Entendi. O seu Entendeu? views é justamente a camada de front-end. O que é front vai estar aqui. Agora Sim, sim, aqui vai estar o código CS/HTML. Por que sim. primeiro explicando, por que CS/HTML? Porque dentro você consegue utilizar C Sharp e HTML. Não é só HTML puro. Então, se você abrir Ah, aqui, ó, aqui, ó, isso aqui mesmo, ó, isso aqui já é o C Sharp. Isso aqui não é HTML. Você não vai ver isso aqui em qualquer outro HTML. Por quê? sim, Porque isso aqui já é um recurso do C Sharp. Então, a classe CS/HTML já identifica isso. Por quê? As classes no C Sharp são .cs. sim. Então, aqui ele diz que é CS e é também HTML. Isso chama Razor, tá? A plataforma que Entendi. suporta isso, trabalhar com HTML, CS e C Sharp juntos, chama Razor. E você pode misturar os dois juntos, pode e vai, porque facilita muito fazer várias coisas. Ok. Agora, o que eu estava falando antes é
Na verdade, eu esqueci. Eu estava tirando uma dúvida sua sobre o que mesmo? Eu falei sobre as minhas páginas respondendo os viewers. Seria Ah, isso? tá. Views, isso. Então, assim, os seus arquivos vão ficar aqui dentro, tá? Os seus arquivos CS/HTML e o seu CSS está aqui, o seu JavaScript está aqui em www.root. Agora, dentro do padrão MVC, entre essas três pastinhas, o seu front-end é sempre aqui em views, Tá, tá? Sempre aqui. E sempre vai estar, você vai ter um controller e dentro dele você vai ter a pastinha correspondente para que ele possa acessar lá na URL. Então, para você poder colocar aqui home privacy, significa que aqui dentro ele vai buscar home privacy. Se você sim, não tiver a pastinha home, ele não encontra, porque ele vai buscar o entendi. controller, aí vai lá no controller, aí ele vê que aqui tem a action privacy. Para ele buscar essa action privacy, ele vai buscar a pastinha home, que é o nome do próprio controller, barra privacy. Se Entendi. não tiver com esse nome aqui, ele não acha, e se a pasta não tiver com esse nome, ele não acha. Tem que estar com o nome Tá, igual. certo. Eu acho que no decorrer do projeto eu vou entendendo mais. Exato, exato, exato. Assim, até aqui foi a base. Se você Sim, entendeu até aqui, o resto você vai pegar com a prática. Eu vou encerrar esse link que falta um minuto e vou te mandar outro link para a gente de fato começar a implementar. tá bom.